de São João Clímaco. A escada santa. 14º degrau da gula, que, por impiedosa que seja, agrada a todos. 1. Se alguma vez, desde que nos ocupamos destes de São João Clímaco, a escada santa. 14º degrau da gula, que, por impiedosa que seja, agrada a todos. 1. Se alguma vez, desde que nos ocupamos destes diversos assuntos, somos obrigados a falar contra nós, é sobretudo a respeito do presente tema. De fato, eu acreditaria num milagre se alguém me garantisse conhecer um homem que tenha se libertado completamente durante a sua vida da tirania da intemperança, a menos que tenha vivido numa tumba. 2. A gula é um ato hipócrita de nosso estômago, que nos diz que, mesmo se o saciarmos, ele não ficará saciado, e que, mesmo cheio de alimento, não deixa de nos repetir que ainda tem grandes necessidades. 3. Este vício vexatório é o engenhoso inventor dos temperos sofisticados, e é fonte dos prazeres da boa mesa. 4. Se por meio de uma ligadura forte é possível deter uma hemorragia violenta num certo ponto, o sangue encontrará uma saída por outro lugar, e você conseguir estancá-lo nesse novo local, ele escapará ainda por outra via. 5. A gula brinca com nossos olhos, embora uma parte dos pratos servidos sobre a mesa sejam suficientes para nos saciar, ela nos faz crer que poderemos devorar a todos. 6. A saciedade normalmente produz a incontinência, assim como a temperança engendra a castidade. 7. Vemos muitas vezes que um domador é capaz de, com carinho, acalmar a fúria de um leão e torná-lo dócil e tratável, mas qualquer um que trate seu próprio corpo desta mesma maneira o tornará cada vez mais furioso e mais indócil. 8. O judeu se alega nos sábados e nos dias de festas, e o monge no sábado e nos domingos. Durante a quaresma, ele conta os dias que faltam para a Páscoa, e ao se aproximar a festa, não deixa de preparar as comidas que sua concupiscência o faz desejar. Um infeliz escravo da gula não pensa senão nos pratos deliciosos que ele terá nas grandes festas, e é deste modo miserável que ele as prepara e as celebra. Mas o servidor de Deus não pensa senão nas graças e nas virtudes com as quais deseja se ornar e embelezar sua alma para essas belas solenidades. 9. Se um amigo, ou mesmo um estrangeiro, visita um escravo do ventre, você o verá, conduzido por sua paixão, alegrar-se com esta circunstância, porque, sob pretexto de cumprir com os deveres da caridade, ele encontra a ocasião favorável para se entregar à intemperança e se satisfazer, fazendo sua sensualidade passar por consolo e um alívio que lhe deve ao irmão. É assim que se imagina que, na presença de hóspedes, pode-se exagerar um pouco na bebida, mas quanto é ilusório este comportamento. Por mais que tentemos esconder esta paixão, ela escape-nos e expõe como miseráveis escravos do que somos. 10. Às vezes a vanglória e a gula entram em guerra uma contra a outra, e disputam vigorosamente um pobre miserável, pois a gula faz todos os esforços para levá-lo a violar as regras da mortificação e do jejum, e a vaidade para fazê-lo alardear a perfeição de sua vida por seus atos de severa abstinência. Mas um monge conduzido por um espírito de sabedoria evitará as armadilhas que lhe põem estas duas paixões e saberá se aproveitar das circunstâncias para expulsar ambas para longe de si. 11. Quando assistimos que nossa carne, pelo calor da idade ou pela força de nossa constituição, deseja se voltar para os prazeres dos sentidos, tratemos de castigá-lo ou submetê-lo em qualquer tempo ou lugar por meio dos rigores salutares da mortificação. E não relaxemos estas santas austeridades antes que estejamos certos por provas certas e indubitáveis que conseguimos a felicidade de extinguir em nós as chamas impuras da concupiscência. Mas não creio que consigamos isto antes da morte. 12. Eu vi sacerdotes miseráveis, de idade bastante avançada, que se deixaram enganar pelo demônio, a ponto de estarem à mesa com pessoas nem mais novas e sobre as quais não possuíam nenhuma autoridade, e convencê-los, por meio de convites insistentes e solicitações diabólicas, a se cederem nas bebidas e na intemperança. Ora, se por um acaso nos sucedesse encontrarmos anciãos com tal comportamento,
Eis a conduta que haveríamos de seguir, se estas pessoas desfrutassem com justeza de uma reputação de virtude e piedade. Retrucaríamos com honestidade ao que nos faziam, com uma moderação cheia de reconhecimento. Se, ao contrário, se tratasse de pessoas conhecidas por sua conduta e virtude duvidosas, e encontrando-nos em circunstâncias nas quais estivéssemos obrigados a sustentar rudes batalhas contra as revoltas da carne, evitaríamos escutar tão funestos convites, e fugiríamos com horror de uma ocasião tão perigosa. 13. Evagro, agitado pelo espírito das trevas, imaginou, por causa de sua eloquência e da perspicácia de seu espírito, que era o mais sábio dos sábios, mas ele se enganou horrivelmente, pois aquilo que vou contar o fez mostrar ao mundo que era o maior dos tolos. Eis uma de suas máximas: ou quando a alma suspira por delícias oferecidas pela variedade dos alimentos, é preciso puni-las severamente, nos condenando sem piedade a um regime de pão e água dividido. Ora, falando assim, não equivale a exigir que com um único salto uma criança suba todos os degraus de uma escada. Eu penso que para tornar esta máxima sã e praticável seria preciso dizer: ou nossa alma deseja muitas comidas para contentar seus apetites, sendo este desejo conforme as inclinações da natureza, devemos usar de muita prudência e engenho para combater a mais ardilosa e artificiosa das paixões, pois agindo de outro modo nos engajaríamos imprudentemente numa guerra perigosa, e nos exporíamos ao perigo de uma perda iminente. Privemo-nos inicialmente das comidas capazes de nos engordar, depois daquelas que podem inflamar nossos humores, e enfim de todas aquelas que nos são agradáveis dividido. 14. Entretanto, na medida do possível, não devemos usar senão alimentos apropriados a nutrir nossos corpos, e que sejam de fácil digestão, a fim de que, saciados, contentemos o estômago que sempre pede mais, e ao mesmo tempo nos preservemos, por meio de uma digestão rápida e fácil, dos maus humores e dos ardores funestos que os alimentos mais sólidos costumam produzir. De resto, com um pouco de atenção, aquelas que nos permitem com mais facilidade sentir os movimentos da carne. 15. Ria-se do demônio quando, depois de feito sua refeição, ele lhe sugerir que da próxima vez a retarde para uma hora mais adiante, pois ele lhe sugere esta resolução apenas para vê-lo violar sua própria regra. 16. Existe um tipo de abstinência que convém aos do que conservaram sua inocência, e outra voltada para os que a perderam, e que tentam recuperá-la por meio dos salutares rigores da penitência, pois as pessoas que guardaram sua inocência, se mortificam segundo percebem que têm necessidade disto para resistir aos movimentos da concupiscência, enquanto que aqueles que caíram em faltas mortais devem, até o fim de suas vidas, sem relaxar nem amolecer, fazer sofrer a carne que os fez perder o tesouro dos tesouros, a fim de poder reencontrá-lo. Assim, os primeiros se propõem sua mortificação a conservar o feliz estado de justiça e santidade, e os últimos fazem seus esforços para tornar a Deus simpático às suas penitências e suas lágrimas. 17. Os tempos de consolação e de alegria verdadeiros para um homem virtuoso são a época em que ele se vê alegremente liberto de todos os cuidados e de todas as inquietudes que vêm com as coisas do século, mas aquele que ainda se encontra preso às suas paixões e pendores desregrados nunca pode estar contente, porque se acha necessariamente exposto aos perigos de uma guerra encarniçada e cruel. E quem está sujeito aos seus vícios e que vive ao sabor das paixões, a cegueira é tanta, que este se alegra todos os dias, como se costuma fazer na festa das festas. 18. Os homens intemperantes quase não pensam em outra coisa que em comidas e banquetes, e colocam inteiramente sua afeição nestas coisas grosseiras e vis. Ao contrário, aqueles que choram seus pecados não se ocupam, noite e dia, senão com os pensamentos dos julgamentos de Deus e nas penas eternas. 19. Dedique-se então a se tornar mestre se seu apetite desregrado no beber e no comer, se não quiser que ele se torne o seu mestre, e que mais tarde você não tenha que ser vergonhosamente obrigado a fazer grandes esforços, e nem sempre com sucesso, para viver segundo as regras da sobriedade e da temperança.
Devem compreender-me aqui aqueles que tombaram ignominiosamente no abismo do pecado, quanto aos que se tornaram santos e castos, felizmente não têm a experiência da queda de que falamos. 20. Devemos reprimir fortemente com a lembrança das chamas eternas todos os movimentos da intemperança, e lembre-se com terror que muitos, dentre os que tentaram segui-los por algum tempo, chegaram a tamanho desencorajamento, que desesperando de resistir aos movimentos da concupiscência, se trataram de tal maneira a temer tanto pela vida do corpo como pela vida da alma. Se quisermos lhes dar alguma atenção, compreenderemos que é normalmente a intemperança que conduz os homens a todas essas infelicidades e a todos esses pecados, e que os expõe a um triste naufrágio. 21. As orações das pessoas que praticam fielmente a temperança são acompanhadas de pensamentos santos e piedosos. Ao contrário, durante seus santos exercícios o espírito dos intemperantes se vê continuamente agitado por ideias más e manchado por mil representações impuras. 22. Quando nos entregamos à intemperança, esgotamos e secamos a fonte das graças para nós, mas se a combatermos furiosamente com o jejum, faremos jorrar em abundância as lágrimas salutares da penitência. 23. Sabem a quem devemos comparar uma pessoa que, ao mesmo tempo em se torna escrava de seu ventre, se esforça por triunfar sobre o demônio da impureza? Comparamo-lo, sem hesitar, com o homem que tenta apagar um incêndio atirando azeite sobre as chamas. 24. Mortificando nosso pendor pela gula, tornamos o coração humilde. Mas se contentarmos a guludice, enchemos nosso espírito com maus pensamentos. 25. Para verificar essas verdades, considere em que estado você se encontra pela manhã, ao meio-dia e no momento que antecede sua refeição. Não é verdade que na primeira hora seus pensamentos são quase irracionais e anunciam uma grande dissipação do espírito, que na sétima hora o com acento circunflexo e meio-dia o com acento circunflexo eles estão mais tranquilos e que ao entardecer eles estão completamente humildes. 26. Se você observar as regras da temperança, não lhe será difícil guardar silêncio, porque a língua se derrama em tanto mais palavras quanto mais força recebe de um estômago cheio. Use todas as suas forças para combater e abater esta tirânica intemperança, pois Deus, vendo seus esforços generosos, vira pessoalmente em seu socorro com uma graça toda particular. 27. Quando umedecemos um odre por algum tempo ele se dilata e contém mais água do que se não tivéssemos feito esta operação. Quando eles secam, eles se retraem e se tornam menores. O mesmo acontece com nosso estômago, enche-o de comidas e de vinho, e ele se estica e se dilata, dele menos, ele se encolhe e se torna menor. É assim que vamos nos tornando temperantes pela necessidade da natureza. 28. Às vezes acalmamos os ardores da sede suportando-os, mas o mesmo não se pode dizer da fome, nada é capaz de apaziguá-la, senão o alimento que lhe damos. 29. Comendo o necessário, você domará a gludice com algumas penas e alguns sofrimentos, sem por causa de alguma enfermidade, você não puder se entregar a mortificações, socorra-se das santas vigílias à noite. Se sentir seus olhos pesados pelo sono, que uma ocupação laboriosa o impeça de dormir. Mas não se conduz assim se ficar fatigado pela necessidade do sono, neste caso dedique-se à oração. É impossível servir a Deus e a Mamon, e o mesmo podemos dizer da oração e do trabalho, é quase impossível dedicar-se aos dois de maneira que possam nos ser úteis. 30. Uma coisa que devemos frisar aqui, uma vez que a intemperança se apodera de uma pessoa, ela torna seu estômago insaciável, a ponto de que ele imagina ser capaz de devorar todas as carnes do Egito e beber todas as águas do Nilo. Quando conseguimos contentar o demônio da intemperança, ele se retira para dar lugar a um outro demônio, o da impureza, a quem ele conta as exatas novidades de nosso estômago. Vá, diz ele, ataque duramente esta pessoa, pois seu corpo, que ela tratou tão bem, lhe fornecerá todos os meios para vencê-la e fazê-la cair em suas armadilhas dividido. Vocês o veem, este demônio infame? Ele está sempre perto do infeliz intemperante. Como ele o amarra de pés e mãos,
Como se ri dele durante o sono funesto em que o coloca. Como o trata de acordo com seus desejos cheios de malícia e perversidade. Como ele perturba e mancha sua imaginação com fantasmas vergonhosos. Como produz sobre seu corpo movimentos humilhantes e culpados. 31. Não é uma coisa espantosa que nosso intelecto incorpóreo seja capaz de se sujar e perder sua beleza por meio do corpo. Mas não é menos surpreendente que nosso corpo, que não passa de um vil composto de terra e lama, possa purificá-lo e torná-lo, de certa forma, mais santo e belo. 32. Se você prometeu se ligar a Cristo e seguir seu caminho rude e estreito de que fala o Evangelho, reprima vitoriosamente a paixão da gula. Se você tratar seu corpo com delicadeza e lhe conceder tudo o que ele lhe pedir, você estará violando a promessa que fez ao Divino Salvador. Mas ouça as palavras que ele lhe dirige. O caminho que leva à perdição é largo e espaçoso, e muitos seguem por ele. 5, dividido. Ora, esta via larga é a intemperança, e esta perdição é a impureza. Mas o caminho que conduz à vida, disse ainda Cristo, é estreito e difícil, e poucos são capazes de segui-lo. 33. Se Lúcifer, que se fez precipitar do céu aos infernos, se tornou chefe dos demônios, não podemos também dizer que a gula está à frente dos vícios que tiranizam o coração humano. Vida 34. Então, quando vocês se sentarem à mesa para tomar a refeição, representem para si próprios a imagem da morte e do juízo, a fim de poder resistir a esta cruel paixão, e ainda assim vocês farão pouco progresso e este lhes custará muitas penas. Quando estiverem a ponto de beber, lembre-se do vinagre e do fel que deram de beber ao Senhor no Calvário, e este pensamento os tornará sóbrios, ou os fará gemer, ou ainda, lhes inspirará sentimentos mais nobres e moderados. 35. Não se enganem, vocês jamais poderão se libertar da dura servidão ao faraó, nem merecerão celebrar a Páscoa celeste, se durante sua não comerem alfaces amargas e pão sem fermento. Ora, estas alfaces selvagens são a imagem dos esforços e das mortificações que devemos praticar, e o pão sem fermento é a figura da humildade sincera de nossa alma, que não conhece senão as regras da mais perfeita modéstia. 36. Não deixe passar um só instante sem que esta sentença do Espírito Santo esteja presente em sua memória, ou para mim, enquanto os demônios meus inimigos me oprimiam com suas tentações, eu me revesti de cilício, humilhei minha alma por meio do jejum e dirigi a Deus minha prece no secreto de meu coração. 6, dividido. 37. O jejum é uma violência que fazemos contra a natureza. É ele que nos faz renunciar às delícias da sensualidade, que extingue as chamas da concupiscência, que nos liberta dos maus pensamentos, nos preserva dos sonhos inoportunos e torna nossas preces santas, fervorosas e agradáveis aos olhos do Senhor. É ele que ilumina nossa alma, cura nosso espírito, dissipa as trevas de nossa inteligência, vela por nosso coração, lhe abre as portas da compunção, lhe faz soltar gemidos salutares, o consola e encoraja nas obras e nas dores da penitência, impede nossa língua de cair na incontinência de falar, nos inspira o amor ao retiro e à solidão, conserva em nós o espírito de obediência, adoça os rigores de nossa vigília, obtém e mantém a saúde de nosso corpo, nos dá a paz e a tranquilidade da alma, apaga nossos pecados, nos abre a porta do céu e nos conduz à posse dos prazeres, das alegrias e das delícias eternas. 38. Interroguemos a intemperança, não é ela nossa inimiga declarada? Não a vemos à frente de todos os nossos inimigos? Não é ela o mais furioso e mais perigoso dentre todos os nossos inimigos espirituais? Não é ela a autora de todos os males que nos acontecem? Não foi ela que fez Adão cair do paraíso terrestre, e que fez Esaú perder seu direito de progenitura? Não foi ela que atraiu os maiores males sobre os israelitas, que cobriu Noé de confusão, fez desaparecer Gomorra, manchou Ló e matou os infelizes filhos de Eli? Enfim, não é a intemperança a causa e o princípio de toda a espécie de corrupção e de pecado? Mas perguntemos a ela mesma de quem ela extrai sua existência, a quem ela entrega, quem é seu inimigo que a pisoteia e destrói. Diga-nos,
infame e cruel dominadora do gênero humano, você que, para nos tornar seus escravos, nos adquiriu a peso de ouro, pelo desejo insaciável de comer, diga-nos por que caminhos conseguiu chegar até nós, diga-nos o que nos deu e fez, desde que fixou sua cruel morada em nós. Ensine-nos quais são os meios eficazes que devemos empregar para expulsá-lo e nos livrarmos da servidão. Irritada com estas questões fatigantes, inflamada de furor e tremendo de raiva, ela nos fará ouvir, muito contra sua vontade, as seguintes respostas, ou porque me enchem de injúrias e reprovações. Esquecem-se de que são meus escravos. Como podem sequer pensar que podem se separar de mim? Ignoram que foi a própria natureza que os acorrentou e os mantém meus escravos. Querem saber como me tornei sua senhora? Eu lhes direi, foi pela quantidade de comida mais ou menos deliciosa que vocês costumam tomar como alimento, que eu produzi em vocês esta insaciável avidez, e este costume, acompanhado do endurecimento do coração e do esquecimento da morte, me conserva e me mantém residindo no meio de vocês. Querem saber o nome e o número de filhos que tive? Se eu disser o nome de todos, os grãos de areia que existem sobre a terra não seriam suficientes para contá-los. Escutem apenas quais foram os que eu primeiro coloquei no mundo e pelos quais eu conservo uma afeição especial. O aguilhão da carne é meu primogênito e meu primeiro-ministro. O segundo, é o endurecimento do coração. O terceiro, o amor ao repouso. Depois destes vem o dilúvio de pensamentos impuros, o princípio de todas as corrupções e de todas as sujeiras espirituais, e um abismo de infâmias secretas e execráveis. Minhas filhas são a preguiça, a incontinência no falar, a presunção audaciosa, a galanteria, os gracejos, a contradição, a opinião obstinada, o estupor do coração, a escravidão do espírito, a ostentação insolente e a inclinação por agradar ao mundo. São estas que perturbam o fervor e mancham a santidade da prece, que ocasionam o turbilhão de pensamentos, que ferem com acidentes súbitos infelicidades inesperadas. Enfim, são elas que produzem o desespero, o mais temível e o maior de todos os males. A lembrança dos pecados me combate verdadeiramente, mas não me derrota. A meditação da morte me dá golpes terríveis, mas ainda não é capaz de me vencer, e eu declaro que nada neste mundo é capaz de derrubar inteiramente meu império, que as únicas vitórias que podem ter sobre mim os que, sob a condução do Espírito Santo, a quem se dirigem com humildes súplicas, me combatem de modo constante e vigoroso, consistem em me impedir de lhes causar os males cruéis, funestos e incalculáveis que eu causo a outros. Pois aqueles que não experimentaram os dons e as doçuras do Espírito Santo, este poderoso auxiliar e este inefável consolador, se deixam prender nos meus anzóis, e acabam miseravelmente por não mais suspirar senão pelas delícias brutais da boa mesa dividido. É preciso coragem para triunfar.